episódio do Vozes. Estamos aqui com o professor Júlio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje o tema é o que é mercado financeiro? Mercado financeiro é um local onde o objetivo principal é que empresas busquem recursos financeiros para alavancar o seu crescimento, de um lado, né? E por outro lado, quando as empresas abrem capital na Bolsa de Valores, elas fornecem a possibilidade de, nesse outro lado, indivíduos, pessoas comuns, pessoas físicas ou instituições, de participarem desses projetos. O mercado financeiro fornece a abertura de capital para que essas empresas, né, tenham novas formas de alavancar o seu crescimento através de recursos financeiros fora financiamentos em bancos, empréstimos, etc. Então é uma forma até mais barata, em muitas situações, de financiar o seu crescimento, né, através da abertura de capital. Ali a empresa ela consegue diluir o seu número de ações, né, suas participações com uma série de pequenos investidores e investidores também maiores, como os fundos, etc. Mas ali, de uma maneira geral, né, ela dá a possibilidade de que pequenos investidores comprem pequenas partes da empresa, possibilitando, né, junto com ela, o crescimento e a valorização patrimonial, tanto da empresa quanto daqueles recursos onde as pessoas físicas conseguiram adentrar o mercado e comprar ações, né, para que ela aumente também e alavanque seu patrimônio. Então é um jogo de ganha-ganha, né, vamos dizer assim. A gente consegue verificar ali que o mercado financeiro, os países mais desenvolvidos, né, do planeta, eles conseguem ter mercados financeiros bem sólidos e bem desenvolvidos e, de uma maneira geral, como consequência, você consegue verificar que as empresas que participam do mercado financeiro, elas têm a sua contabilidade, a sua transparência muito mais vigiada, muito mais monitorada do que as empresas que não participam da bolsa, que são as chamadas empresas de capital fechado. Perfeito. E como acontece? Qual é a diferença desse mercado financeiro aqui no Brasil e lá fora? Bom, acho que a principal diferença que você encontra vou falar do principal mercado, né, que seria o mercado americano, que você pode comparar e trazer algumas semelhanças, mas assim, as diferenças principais é o tamanho do mercado, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente tem pouco mais de 4.000 empresas de capital aberto, lá aqui no Brasil a gente está chegando em torno de 400 empresas, então é um mercado bem menor. Isso faz com que a gente tenha um volume do que a gente chama de liquidez, né, que é o número de ações negociadas no mercado também bem inferior. Só para você ter um dado, né, só o número de ações negociadas da Apple num dia equivale a todo o tamanho do mercado brasileiro. Então isso faz com que a gente tenha uma diferença, bastante magnitude entre os dois mercados. O mercado americano ele começou a se tornar o mercado principal em termos de mercado financeiro desde o início do século passado, onde ele tinha ali mais ou menos 8% dos recursos no mundo ali, captados em bolsa. O principal naquela época era a Inglaterra, né? E hoje, basicamente, ele concentra 54% de todo o volume de recursos, né? Então, empresas que não são dos Estados Unidos abrem capital lá. Então, a gente tem exemplos de várias empresas que são de outros países e abrem capital nos Estados Unidos. Mas, recentemente, a gente teve 2 empresas que foram para lá, né? Que é o próprio Nubank e o Banco Inter, né? Mas fora outras empresas bastante conhecidas que, seja na Europa, seja no mercado asiático, que foram para o mercado americano. No mercado brasileiro, a gente tem um crescimento, também houve um crescimento, um amadurecimento, principalmente nos últimos 30 anos, mas realmente o mercado americano ele e vai continuar sendo, talvez por séculos, né, um mercado que vai concentrar recursos, que vai concentrar empresas, porque lá você tem uma facilidade um pouco maior nessa abertura de capital. Não que seja menos regulado, mas sim uma facilidade de abertura de capital maior, né, para as empresas. Então é mais barato abrir capital lá. Perfeito. Acho que a pergunta mais curiosa, né, é como que o indivíduo comum faz para acessar esse mercado financeiro? Bom, a tarefa é muito mais simples do que parece, né? Se você fizesse essa pergunta para mim há 30 anos ou 25 anos atrás, muito provavelmente você teria mais barreiras de acesso ao mercado financeiro, de como comprar ações, né?
você teria que procurar um agente, um analista de mercado para poder te orientar. Hoje em dia essa tarefa é muito mais fácil. Você tem, seja bancos, sejam corretoras, que abrem a sua conta por aplicativos, então você pode abrir contas em diversas corretoras hoje em dia. A maioria delas, né, não tem cobrado, são as chamadas taxas de corretagem, então várias delas zeraram. Antigamente você tinha um custo, né, para entrar nisso, então cada vez que você comprava uma ação você tinha uma corretagem ali pequena, então para o pequeno investidor às vezes a corretagem se tornava uma barreira financeira forte, né, porque às vezes o cara queria comprar, por exemplo, R$100 de ações e te pagava R$8 de corretagem naquela compra. Então era uma corretagem em termos percentuais pesada. Hoje em dia, com a corretagem zero, até mesmo de bancos que associam, né, as suas corretoras a bancos e bancos comparam corretoras, né? E essa tarefa está muito mais fácil. Então basta você entrar em aplicativos de corretoras, abrir, mas a tarefa mais importante, eu acho que além de abrir a sua conta em corretora, é estudar nas empresas, né? Eu penso o seguinte, assim, que na grande parte das vezes, né, quando o indivíduo ele vai mudar o seu perfil, às vezes de renda fixa para um perfil de renda variável, e ele geralmente olha muito os retornos, né, de empresas que tiveram retornos significativos no passado, ele se depara com uma questão psicológica. E a questão psicológica é ele não conseguir aguentar a chamada volatilidade, que na verdade é a variação de preço que ocorre a curto prazo e a longo prazo. Há períodos que a gente verifica que essa variação de preços é mais intensa, que são os períodos de alta volatilidade, que a gente chama, e tem os períodos de volatilidade mais, vamos dizer, calmas, né? Então, acho que a grande tarefa do investidor, além de abrir a conta, é entender e buscar entender qual empresa que ele está investindo, por que ele está investindo, como que essa empresa ganha dinheiro, quais são os fatores de riscos associados ao negócio que essa empresa trabalha, né? E aguentar o tranco, que é a volatilidade, né? Perfeito, perfeito. Então, como eu estava falando, o importante, né, é que o investidor ele tenha em mente, principalmente aquele que está dando passo inicial na bolsa, que ele tem que ter um foco de longo prazo. Ele tem que pensar que aquele dinheiro que ele está colocando numa determinada empresa, ele vai ficar 20, 25 anos parado. Porque, pensa o seguinte, se a pessoa hoje compra um título de tesouro e ela sabe que o vencimento é em 2045, por que ela não pode pensar a mesma coisa para uma empresa, né? Ou seja, no mercado de renda variável? O problema todo é ela aguentar os solavancos, né? Ou seja, aguentar a volatilidade. Então eu sempre falo que, além de ter o comportamento, né, de você psicologicamente entender que o mercado vai ter essa volatilidade, você tem que ter saber diversificar, né, as empresas na sua carteira. Então, sempre coloco o seguinte, tem um dado muito interessante de um site chamado Baster.com, que ele mostra lá que se você tivesse colocado $100 na Aeron, né, empresa que veio a falir por fraude contábil, você teria perdido esse dinheiro porque a empresa faliu, né, esses $100. Mas, ao mesmo tempo, se você tivesse, né, se não me engano, 25 anos atrás, colocado esse mesmo dinheiro na Amazon, o seu retorno teria sido de 228 mil %. Então, a diversificação traz essa possibilidade. Você não vai ganhar em todas as empresas. Então, você vai ter ali talvez 20% ou 30% no máximo, quando muito, de empresas que vão alavancar o seu patrimônio. Então, na verdade, eu acho que a diversificação e a paciência são os dois critérios principais que o investidor, principalmente pessoa física, tem que ter para poder, botar assim, né, vencer na bolsa no longo prazo. Se você quiser saber mais sobre o que nós falamos aqui, estamos deixando aqui na descrição umas referências bibliográficas, né, professor? Uhum. Eu recomendo basicamente 3 que são muito, vamos dizer assim, acadêmicas, né? Eu acho que para você entender, né, como que a gente tem que se manter em bolsa durante longuíssimos prazos, acho que o livro clássico é o Investindo em Ações de Longo Prazo, de Jeremy Sigan, um livro bastante interessante. Ali você vai matar o porquê que você deve investir em ações no primeiro gráfico do livro. Você tem um segundo livro, que é o Jeito Peter Lynch de Investir, que é um livro fino, é muito didático o livro ali, onde você entende como é que funciona a cabeça de um gestor, e também é um gestor que pensou a longo prazo, é por isso que durante anos e anos no mercado americano ele foi um cara, vamos assim, vencedor, né? E eu acho que o terceiro também, e bastante importante, né, é o livro Psicologia Financeira, né? Porque, na verdade, a gente vê ali no livro que o tratamento que o indivíduo tem, como eu estava mencionando, que é o comportamento dele, é mais importante, às vezes, do que
o grande conhecimento que ele tem em finanças. Então, o comportamento se manter durante e pensar a longo prazo é tão importante quanto saber indicadores, índices e saber ler muito bem uma empresa. Perfeito. Então é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez a sua presença, professor, a sua disponibilidade. Espero que vocês tenham sanado suas dúvidas. E para mais informações, como eu falei, aqui na descrição do vídeo vai estar essa biografia de todos esses 3 livros que ele falou. E curta, compartilha, tá? Tchau, tchau.